eu fiz uma pauta aqui, né, em raciocínio, o que eu venho observando aqui, né, e eu já entendo, né, em relação a como é que a minha mãe tá por detrás o tempo todo, né. Quando eu falei nos outros 3 vídeos, né, que eu disse que da questão do pedido, né, que eu percebi como é que Marcos, o pai de meu filho, que é um irmão carnal, né, ele acaba mandando, né, os vídeos, né, que agora a Letícia sabe que eu tô com vídeo, né, como Simone, a sobrinha de Letícia, é que rastreia, né, ela rastreia o computador de meu filho, né, e o WhatsApp de meu filho, e rastreava o meu WhatsApp através do WhatsApp de meu filho, né? E esse WhatsApp de meu filho é uma conta da Vivo, que é uma conta particular, né? Uma conta pós-paga, né? De Letícia, e que ela deixou pra Rafinha. Só que Simone tem, né, pessoas que ela conhece que, né, e Paulo também tem, até porque o irmão de Paulo já foi da Polícia Civil, né? Então ele tem como rastrear, né? E antigamente eu achava que eram as pessoas daqui, os amigos dela e tudo. Por isso que eu tive uma reação, né, com os 2 amigos de Letícia, né, Chico e Luiz Viola. E tive uma reação com a médica a doutora Amanda, com a psicóloga a doutora Natália, né, com Virgília, do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, né, com Robel, o cunhado de Felipe, a irmã de Gustavo lá no sul, né, e com o ator o Xé, né, porque devido o que é que vem acontecendo, por isso que eu estou no meu canal lá no YouTube e na minha página do Facebook, retratando, né, relatando, na verdade, a minha história desde o início de tudo, né, cheio de detalhes e tudo, para poder chegar ao ponto, né. Só que antes de chegar ao ponto eu já entendi, né, como é que chegar ao ponto de quê? De mostrar desde o início da minha história, né, como é que as coisas vêm acontecendo, né, mesmo falando de entidades, mesmo falando de análogos, seres superiores, mesmo falando seja lá de que for, né, o que eu tô querendo colocar é que graças à espiritualidade, né, antes de muita coisa acontecer, e tanto de um lado quanto do outro, né, tanto das 2 personificações, né, dos crackers e dos ancres, vem mostrando o que está acontecendo, né? Só que na época eu não entendia, né? Como Letícia estava vendo, porque antes estava rolando com minha voz, né? Áudio com minha voz, né? Desde 2017 que está acontecendo isso, né? E nesses últimos tempos que ela começou a ver eu fazendo vídeo, eu tava mandando pro celular de Rafinha, né, e botando no computador de Rafinha para poder passar, né, por estar falando minha história, né, inclusive até o pedido realmente, né, que é relacionado a essas pessoas que eu acabei de falar, né, que foi uma ação, uma reação que eu tive devido às coisas que eu venho vendo aqui, né. E foi aí que Letícia foi, né? Letícia não, né? Que não foi ela, né? Ela vai no embalo do que Simone ajuda pelo sentimento que Simone desencadeou em cima de mim, né? Mas esse sentimento que Simone desencadeou negativo em cima de mim, que foi mostrado, né? Sobre esse sentimento dela,
né, que foi mostrado na casa de Felipe, né, um ser superior veio, né, eu chamo de seres superiores, chamo de analogia, né, chamo de, assim, por respeito, né, não chamo de anjo, demônio, essas coisas, porque anjo, demônio e arcanjo tá na Bíblia Sagrada, né, e a Bíblia Sagrada foi feita por mais de 42 pessoas, tá. E quem quiser entender determinada situação é só ir lá onde eu tô relatando, né, a minha vida, que vai entender como é de verdade, né, o porquê que eu falo assim. Então eu percebi, né, que os pedidos, né, foram refeitos, né, minha voz lá, né. Eu achava que eram os amigos de Letícia aqui que estavam rastreando pra poder ver o que é que eu tô falando com minha mãe biológica, pra poder ver o que é que eu tô falando com o Felipe, porque ela me perguntava se eu falava com a Gabriela. Aí eu disse não, né? Me perguntava se eu falava com o Felipe, e eu disse não, né? Cheguei ao ponto de dizer até pro pai de meu filho que eu não falava, né? Porque eu ficava desconfiada, né, de Marcos, desde 2017, né? E foi aí que eu comecei a entender o porquê. Né, que ele, de uma certa forma, até ele tá sendo enganado e não tá percebendo o que é que tá acontecendo, né? E Simone, né, ela veio morar aqui próximo, no Colinas, né, de Pituaçu, e ela começou a querer rastrear. Na verdade, ela já tava fazendo isso, por isso que eu sempre troquei de número de celular, né, de WhatsApp. Só que eu nunca excluí meu filho, né? E foi aí que eu comecei a entender como eles começavam a rastrear. Rastrear pra quê? Pra pegar lá as coisas e mandar como tá sendo colocada. E não é ninguém na família. E quem é meu filho, que tá botando que é meu filho. E que tá sendo passada com uma criação toda errada, que é ele que tá fazendo. Não, né? Na verdade é pra saber o que eu falo, o que eu venho comentando, né? Pra poder absorver, entender, pra poder agir. Né? E como antes só tinha só minha voz, então botava minha voz lá, né? E teve essa questão do pedido, né? Que foi o pedido com o boneco de voodoo, né? Da Kimbanda, né? Que é um pedido, na verdade. E, na verdade, foi em cima do livro que eu tinha dado pra Felipe, né? E que eu nunca fiz, nem ele nunca fez. Mas, na verdade, foi uma reação que eu tive, né? E que eu vou chegar lá, né? Em relação a isso. E Letícia foi, né? Simone pegou lá, né? O rastreamento, né? E refez, né? Todos os pedidos, botou pedido até de morte, de boneco, de um monte de coisa, né? Pra Letícia, pra Simone, né? Pra gente da família, né? Botou pra um monte de gente, né? Um monte de pedido, né? Com minha voz lá, né? Tinha foto minha, ou foto dos meus irmãos carnais, tinha foto de meu filho no computador, né? No computador não, no, no WhatsApp, né? Que eu mandei pra Felipe e distorceu tudo, né? Com minha voz lá, um monte de pedido que não é os meus pedidos, mesmo tendo minha voz, porque o meu pedido não é assim, egoísta e mesquinho, né? E por último, que teve as gravações, né? O vídeo, ela pegou os últimos vídeos, né? E refez a questão dos vídeos, né? Pra botar minha imagem lá e refez a minha voz, né? E a última atacada é o pedido, né? Distorcido, né? Pra Natália, a psicóloga, Amanda, né? E Vigília, assistente social Vigília do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, né? Porque até o presidente foi mexido, né? E que na verdade ela fez isso para Simone, né? Aí Simone junta com Paulo, pai de Marcos, né? E manda Marcos fazer,
né, mandar pra mãe de Gabriela, né, que Marcos tem contato com Gabriela e a mãe de Gabriela. Gabriela com sentimento de paixão por Felipe, né, e a mãe de Gabriela acaba por ter um coração bom, né, e o vídeo lá distorcido, as coisas todas distorcidas, né, aí Marcos acaba agindo, né. E por outro lado teve a Adriana lá, que foi uma amiga que eu tinha, né, que acaba agindo em cima de Marcos também. E Marcos, né, por ter falado muita coisa de mim, né, e Marcos acabou agindo da forma como agiu comigo, né. Só que Marcos não tá entendendo que é a Letícia por detrás, né. E muita gente não entende porque Letícia faz as coisas por debaixo do pano, né. Então, e no final das contas vai colocar lá, né, que eu entendi a questão de que ela me pediu para poder, se eu podia pagar, né, o curso para Gabriel de constelação familiar, de apometria, né, e eu entendi a jogada, né, do tipo, eu não sabia de nada, foi meu sobrinho, né, e sendo que ela tem uma amiga chamada Gal, não pela amiga Gal, né, é o que ela vem fazendo, na verdade, né, com os resultados, né, em cima de mim, ela conseguiu conduzir as pessoas da apometria e da constelação familiar, né, para que essas pessoas possam, né, fazer uma desconstrução no meu espírito, a chegar ao ponto de me matar, né. Só que antes disso ela vai querer que eu passe por cirurgia no cérebro, né, para tirar a retirada de glândula pineal, que foi o que ela pediu para a Virgília, né. E por causa dos resultados em cima, né, Virgília acaba querendo ajudar ela, que é o que acontece com a psicóloga e a psiquiatra no CAPS, né. E quem pediu, né, falou com Letícia para poder conversar com a médica, né, e levar, né, essa situação lá pro CAPS foi Simone. Na época que deu a ideia do CAPS foi Cidélia, a irmã dela, que faleceu, né? E que desencadeou não gostar de mim, devido por ela gostar muito de Letícia como irmã. A forma como Letícia falava de mim para a irmã dela acabou com que ela não gostasse de mim, né? E que os irmãos espirituais, quando vieram Henrique na época, mostrou, ó, ela não gosta de você, mas de Rafinha ela gosta, né? Só que ela já desencarnou. E mostrou alguns comportamentos que ela tinha por conta disso, né? Que foi o que aconteceu com a mãe de Gabriela, que passou a não gostar de mim, né? Devido, né, essas situações, né, que eu vou explicar, né, o que foi que eu entendi, né? E algumas coisas que a Bela já vinha falando com a mãe dela, ela tendo um coração bom, acabou que a mãe se afastasse, né? Bom, os pedidos distorcidos, né, que eu botei na pauta aqui, né, para psicóloga, médica e Virgília. Por isso que eu tô vendo falando da minha vida aos poucos, para chegar no ano de 2021 e chegar especificamente na data e explicar como foi meu pedido de verdade, né? E Letícia tá fazendo de tudo para que não dê tempo para isso, porque eu disse para ela, eu vou conversar com Natália, né, sobre tudo, para ela poder entender. Aí ela foi e agiu em cima, né? Por debaixo dos panos, com a ajuda de Simone, né? E Simone ajuda a Letícia porque, né, como um análogo, um sexto superior veio na casa de Felipe em 2018 e disse que Simone tem muita inveja de você. Querida, falou assim, Denise, separe Simone de Letícia, né? Porque Simone tem muita inveja de você e tudo seu ela quer pra ela, né? Não é à toa que ela casou com o avô de meus filhos, né? E que Letícia tirou o corpo de fora dizendo que foi Simone que escolheu, que ela não teve culpa. Se ela não teve culpa, porque ela sempre foi pra casa de Simone, né? E no final das contas é capaz até de dizer assim, foi Simone, eu fiz as coisas porque eu não quis, não foi eu errei sem saber, entendeu? E sendo que ela é uma pessoa esclarecida, e como é que ela erra sem saber? Até se um ser humano for passar por uma cirurgia no cérebro, né, para uma desconstrução.
né? E como é que ela abre a boca para dizer que ela erra sem saber, sendo que ela que foi buscar a psicóloga, a psiquiatra, foi ela que foi buscar a vigília, entendeu? Simone, quando foi para me internar a primeira vez lá, né, conversou com o pessoal lá e disse o que é que vocês podem fazer por mim, e o pessoal querendo ajudar, devido a um monte de resultados em cima, o pessoal queria fazer alguma coisa, né? Que é o que eu venho relatando sobre a minha vida, né? Do que vem realmente acontecendo, né? Então, o pedido fica distorcido, né? Agora com minha imagem, né? E voz lá. E Letícia sabendo muito bem que a espiritualidade sabe que eu sei pedir e que isso aí passa longe do que eu sou de verdade, né? Então coloca como se fosse meu filho que ficasse no computador, né? Mandando, só que Marcos lá não sabe que tá mexendo com o próprio filho, né? A verdade toda é essa, né? Simone manda para várias pessoas, né? Até pro Juliano Moreira, né? Ela manda junto com o Paulo, porque ela tem o contato de muita gente daqui do condomínio, né? Inclusive eu percebi que as pessoas daqui sabem das armações, né? E ela deixa, né? Ela tem um contato. E Letícia não coloca no WhatsApp dela, porque senão vai mostrar a mãe que faz, né? E o que é que eu posso dizer? Que hoje eu entendo quando Belial, né? Inclusive eu explico até sobre ele lá, né? Quando ele veio e ele falou, chamou Paulo, né? O avô de meus filhos, o pai de Marcos, de porco, né? E eu me lembro que os seres superiores na casa de Felipe falaram, né? Separe Paulo, né, de Simone, porque Paulo vai se ferrar, né? Por quê? E eu entendi o porquê e eu entendi a jogada em relação a Letícia, né? Porque ela tá focando em Marcos, depois quando ela descobriu que Marcos, espiritualmente de quem ele é filho de Rodefort, né? E ela tá focando pra poder dar uma cajadada só, né? Tipo, não sei de nada, né? Tem um pessoal da apometria, tá querendo tirar todas as pessoas que são a chave dos, né? O quebra-cabeça dela, né? Que foi dos meus pedidos de verdade, né? Que é o que veio colocando, né? Ela tá querendo, através da apometria, as pessoas da apometria tem no Brasil inteiro, né? Depois mandar matar, né? Espiritualmente a mãe de Gabriela, né? Porque foi envolvida. Mandar matar Gustavo, mandar matar a irmã de Gustavo, né? Mandar matar Rubel, né? E, espiritualmente falando, pela forma como é, porque a apometria em si e a constelação familiar, pelo que eu vi, não é assim, né? Mas Letícia conseguiu conduzir essas pessoas, né? Com os resultados em cima de mim. E ela conseguiu conduzir as pessoas, né? Na frente das pessoas, dando aqui a espiritualidade superior, incorporar nela, trocar a voz e tudo, né? Pra poder essas pessoas desconstruir, né? A mim, né? Que isso é a Letícia que vai querer fazer, né? Desconstruir, chegar ao ponto de me matar espiritualmente. Por isso que eu falei pra ela, o que você tá fazendo comigo, você vai me matar, né? Que foi que eu mostrei a Natália, que eu falei que ela falou que é isso, essas madeirinhas, eu falei, isso é um fator imagem, né? Na verdade não é um fator imagem, aquilo ali é cada ponto representando cada emoção e cada energia que vai ser tirada de mim, né? Que eu sei porque eu observo muito Letícia, então eu fico observando ela, né? E ela não, e que é o que eu digo pra ela não tá pensando nem nessa Gal, né? Ela não tá pensando nem nas pessoas da constelação familiar, ela não tá pensando nem das pessoas da apometria. Que eu perguntei a ela, Gal, é da onde? Ela pegou e falou, eu falei, esse curso é da onde? De fora? Ela não, tem gente que é daqui, que a gente que é de fora. Eu falei, mas eu me lembro que constelação familiar, você ia até pra aula prática, em um prédio ali, na Pituba. Ela eu falei, então Gal é daqui, né? E constelação familiar e apometria tá no Brasil inteiro, então todo mundo já sabe o que vai ser feito em relação a mim, né? Ou seja, ela conseguiu conduzir as pessoas, né? Então, principalmente até que eu já vi ela até
dizendo que ela tem a bariátrica, né? A redução do estômago. Porque ela era muito gorda, né? E ela tinha muita placas de ateroma em 2 artérias do coração. Quase ela morre. Eu vinha falando sobre isso, né? Sobre a história da minha vida, sobre isso, né? E ela não rastreia meu celular porque eu joguei, né, a documentação do meu celular no lixo quando eu comprei o celular na mão dela. E foi aí que eu percebi como é que ela faz em cima de Rafinha, em cima do computador, porque o gabinete do computador, né, o CPU, eu comprei pelo cartão de Letícia e dei de presente a Rafinha. Então ficou a nota lá, né? Então essa nota ela deu pra Simone, né? Porque é Simone e Paulo que manda rastrear, né? Eu entendi a jogada, né? Eu cheguei ao ponto de atacar pessoas aqui, mesmo muitas pessoas sabendo das coisas, né? Eu cheguei a atacar devido à atitude delas, né? Então, o que acontece? Eu parei pra pensar, né? Eu falei assim, poxa, ela não tá pensando nem na evolução dessas pessoas, né? Ela não tá pensando nem na evolução dessas pessoas, porque as pessoas a gente leva... Porque ela viu eu comentando da questão da regressão de vidas passadas, retrocognição, ou regressão de idade, né? E acho que ela pensou assim, ah não, se eu não vou passar por regressão, não vai mostrar nada. E eu vim mostrando pra ela o que é que a espiritualidade já vem mostrando desde muito tempo, dela agindo por detrás, né? E as pessoas que foram peças-chave das coisas que vêm acontecendo, né? E que não, eu relatando a minha vida lá, aos poucos, tá mostrando como é que é, né? E foi aí que eu peguei, né, e entendi, né, que o que é que ela faz, né, em relação a gente da família dela, né, e como é que Simone ajuda ela, né, por isso que eles disseram, de Simone tem muita inveja, né, e tudo querer, então Simone faz qualquer coisa e não tá nem aí, né, e eu peguei e falei, ah, agora eu tô entendendo, né, o que é que tá acontecendo em relação a como é que Letícia se sai da situação e ela vai e pede ajuda às pessoas e as pessoas pegam e acabam agindo daquela forma, que é o que acontece com a pessoa, as pessoas da apometria, as pessoas da constelação familiar, né? Que eu já vi Letícia comer bastante, vomitar, né? E depois dizer que foi energia, que a energia é muito pesada, né? E ela trabalhar lá, né? Que ela fala em terceira pessoa. Porque a gente conseguiu um espaço, eu tô ganhando R$ 50, né? Fazendo terapia à distância. Mentira, o espaço que ela conseguiu é o espaço que o amigo dela, Chico, né? Ajuda ela, porque ela vai falar lá de mim pra ele, né? Mexe com as emoções dele, né? E mostra o que é que tá fazendo, porque eles sabem realmente o que é que tá fazendo, né? E o espaço é na Vila Marisa, né? Aí esse pessoal vai ajudar a Letícia. E Letícia, como quer me desconstruir e me matar como espírito, né? Ela vai estar lá presente. Porém, ela não vai colocar que é ela que tá fazendo, né? Por isso que ela quis que Gabriel fizesse o curso, né? E eu disse pra ela, e Rafinha também falou, a gente não tem dinheiro pra poder pagar esse curso, entendeu? Porque ela incentivou o Gabriel pra poder fazer esse curso, né? E ela entendeu que eu entendi sobre Simone tá por trás, né? E Paulo e mexendo com Marcos. E eu entendi, na verdade, porque eu montei o quebra-cabeça do que a espiritualidade já vinha me falando. Só que na época eu não entendia, né? Então eu percebi que essa questão do pedido da distância, né, distorcido, né, que eu vou ter na pauta aqui, pra psicóloga, pra médica, pra doutora Virginia, com um monte de pedido aí super egoísta, tanto que teve um análogo do outro lado, um anjo, né, da personificação da mão direita, que teve comigo em 2015, 2013, 14, 15 e 16, né, e ele me mostrou aqui na cozinha, né, dizendo que Felipe é muito mesquinho a ponto de ser egoísta, né. E eu entendi o que era Felipe muito mesquinho a ponto de ser egoísta, porque quando Letícia estiver próxima de Felipe, né, eu me lembro que os irmãos disse pra mim, Denise, não fale de Gustavo pra Felipe, né. E eu na época falei porque eu tava achando que não era pra falar por causa de Gabriela, né. Por causa de Gabriela morando com Gustavo. Só que aí eu entendi o porquê. Porque Letícia, né,
E depois eles mostraram, o Felipe vai demorar muito para poder mudar. O demorar muito para ele poder mudar é a Letícia por detrás dele, né? Ele explicando determinada situação, né? Rubel, Felipe, é assunto de Denise, né? Por que Rubel? Porque Letícia tem contato com Rubel, né? Ou a própria Simone tem contato com Rubel. E aquela situação lá da criança lá do sul, né? Com a criança, irmão de um rapaz da banda evangélica, né? Foi elas por detrás, né? E Rubel com a natureza dele ajuda daquela forma, né? E Luiz foi muito esperto, né? Porque quis a espiritualidade, né? E foi através de Luiz que eu vi essa questão, como era o mundo dos evangélicos, né? Que eu tô relatando aos poucos para poder mostrar sobre essa situação, né? E foi aí que eu vi essa situação da atitude de Letícia. Aí eu falei, ela sempre se oculta, né? E Simone também sempre se oculta. Só que a espiritualidade já tinha mostrado, né? Simone por detrás de Paulo, né? E a atitude de Marcos, né? E na verdade Marcos está errando sem saber, né? O que está fazendo de verdade, né? Então refaz os pedidos, né? E quem faz isso é Simone e Paulo, né? Eles refazem, né? Com minha voz lá, chora e tudo, pede perdão pra todo mundo, né? Intransigente, fala mal de todo mundo, fala de tudo, né? E se tiver agora com minha imagem, bota minha imagem, redige, né? A imagem, né? A voz. Por isso que eu parei de ficar mandando pra Rafinha, né? E manda pra várias pessoas, né? Como tem muita gente aqui, né, do condomínio que sabe que rola isso, manda também, né? E vai mandando, né? Manda e manda pra Marcos, né? Manda pra Marcos, Marcos vai, manda pra outras pessoas e manda pra mãe de Gabriela, pra Gabriela, né? Não sei como é o esquema, né? Que quando foi mostrado na casa de Felipe, mostrou Gabriela, né? E a mãe de Gabriela, né? Mostrou a mãe de Gabriela, né? E mostrou, né? Quando a mãe dela morrer, ela não vai entender nada e ela vai sentir. E eu entendi o que é morrer, né? Não é morrer fisicamente, é morrer espiritualmente, né? Como eu entendi o que é Felipe, né? Vai demorar muito para poder mudar. Ele sabe quem é o pai dele, mas vai demorar muito para poder mudar, né? E eu entendi sobre isso. E como eu entendi sobre Felipe e Rubel, é assunto de Denise, né? E eu entendi, né, o que é o mudar, o que é que o anjo aqui falou. Felipe é muito mesquinho a ponto de ser egoísta, né? E eu entendi o porquê, né? Eu entendi que mesmo que ela chegue ao ponto, né, de falecer, ela vai com o pessoal da apometria, essas pessoas aqui é pra fazer isso, aquelas pessoas ali é pra fazer isso. Para eliminar as pessoas, para os irmãos carnais não saber o que foi que ela vem fazendo e que a espiritualidade já tem mostrando, né? E eu não montei o quebra-cabeça na época, né? Do que eles diziam, na verdade, né? Várias pessoas, né? Os pedidos e os distorcidos para a vigília, né? A doutora Amanda e a psicóloga, né? Porque os verdadeiros pedidos não foram assim. Porém, até teve pedido que Simone fez, né, junto com o Paulo, para a família, né? Teve pedido que disse que foi colocado até para Letícia morrer, né? Boneco de voodoo até para Letícia, para Simone, para Cíntia, para todo mundo da família, para Alexandre, meu padrinho, né? E sendo que eu ainda venho relatando sobre a história, né, sobre Alexandre, né? E por isso que Alexandre sempre vai para casa de Simone, né? Né, Simone para agir e se passar que não sabe de nada e errou sem saber, né? Tipo, Letícia não sabe de nada, né? Errou sem saber, vai ter alguém aí que vai arcar com isso, né? Pode ser que seja Paulo, né? Ou a própria Simone, já que ela sabe que a espiritualidade sabe que Simone desencadeou a inveja. E inclusive essa inveja que ela desencadeou foi a forma de Letícia, o tratamento dela comigo, que ela desencadeou, né? E que acaba agindo da forma que age comigo, né?
Letícia quer ter realmente uma experiência, um aprendizado, né? De destruir, né? Desconstrução do meu espírito ao ponto de me matar, né? E ela não tá pensando nem nas pessoas da apometria, né? E da constelação familiar, porque só a essência da pessoa, né? Tem análogos, né? Eu digo analogia porque no livro de Allan Kardec ele explica melhor, né? Que o espírito ele é inteligência e analogia, né? Inteligência porque todo ser é inteligente, né? Até um cachorro ele é inteligente, né? E a analogia é que é o seu espírito divino, né? Que é a sua mediunidade, né? Que todo mundo tem, né? Seu dom, né? E quando você chega só uma analogia, você não tem mais sexo, né? Mas não quer dizer que você chegou até uma analogia que você é evoluído, né? Então, e tem uns que só em olhar para a pessoa consegue ver, né? Como é a essência da pessoa, consegue ver como a pessoa é de verdade, né? Como tem espíritos, né, entidades, que se ele for muito sensível, né, ele consegue ver, né, e a depender do dom que tem, ele consegue ver como é a pessoa, né. Mesmo que a pessoa esconda, ele consegue ver se a pessoa, se ela mexeu com alguém, se ela conduziu alguém, né, se ela trabalhou com alguma situação para poder matar alguém, ele consegue ver, né? Como tem pessoas que chegam em uma casa, teve um assassinato, tem gente que consegue entrar em uma casa e consegue ver como foi o assassinato, como foi, com quem foi e como foi a cena. Existem pessoas assim, entendeu? Então, o que acontece na verdade é que ela não está se preocupando com essas pessoas, né? Porque um dia essas pessoas vão desencarnar, né? E se elas não voltarem para o mundo espiritual, elas vão ficar perdidas aqui, né? E se voltarem, né, e ver até uma pessoa como Jesus Cristo, por exemplo, que é muito sensível e consegue ver como a pessoa é, né, vai impedir o estado evolutivo daquela pessoa, mesmo que ela se torne uma pessoa melhor, mas possa ser que demore muito para poder mudar, ou possa ser que ela nunca mude, né? Então, eu vejo que Letícia ela não tá se preocupando nem com essas pessoas, que foi o que eu falei pra ela em relação à doutora Amanda, a Virgília, né, a Natália, que eu peguei e falei, você tá se preocupando com essas pessoas? Se essas pessoas entendessem determinada situação, né, será que elas iriam entender o que iria acontecer com ela? O que é que vai acontecer com ela? Né? Que não é só questão de você desencarnar e voltar pro mundo espiritual. Entendeu? É questão de evolução. Então, querendo ou não, Letícia está empatando a evolução até dessas pessoas da apometria e da constelação familiar. Né? Como seres humanos, né? Como uma criatura, né, encarnada. Ela está empatando, né?